Aí a realidade começou a bater na porta, né? Na época ele tinha acabado novamente, né? Tinha 1 ano e pouco que ele tinha voltado, só o meu processo inteiro durou 11 meses. E aí... E pra quem tá apaixonado, isso foi uma eternidade, hein? E foi difícil, né? Porque quase que Duro. o dinheiro que ele ganhava, ele ia no Brasil a cada, tipo, 2, 3 meses. Ele ia no Brasil por 1 semana no máximo. Porque não dava pra ficar muito tempo fora, porque se você não trabalha, você não ganha, né? E não tem garantia de nada, né? E tinha que ir no Brasil conferir se a mulher tava no propósito ainda, né, Dani? E aí eu cheguei... Aí, enfim, cheguei, passou mais ou menos umas 2 semanas, eu tive meu primeiro trabalho. Num lugar que, na área que eu morava ali em Boca, quase que todo mundo chega, trabalhava na época. Hoje eu não sei mais se é o mesmo, que é uma padaria brasileira, né? Que tem ali. E eu trabalhava o turno da tarde. Você trabalhou em padaria? Você trabalhou com limpeza também? Com limpeza. Eu trabalhava na padaria, na parte da tarde. De 1 às 9 da noite. Fechava, mas a gente limpava tudo. Chegava em casa mais ou menos 10h30 da noite. Aí depois, eu comecei a procurar trabalho na limpeza, porque o tipo de trabalho de trabalhar na área de alimentícia, né? Restaurante, bar, padaria, essas coisas, eles te pagam o mínimo por hora, né? E você ganha muito gorjeta, né? E geralmente não é muito. Desculpa, brasileiros, mas principalmente no lugar de brasileiro. Não é muito, o salário não é muito legal, né? Acaba não Sem ganhando contar muita que é coisa. tipo, domingo a domingo, né? Não fecha praticamente. Não, é de domingo a domingo, E aí, depois disso, eu fui trabalhar na limpeza como ajudante de limpeza. Meu Deus, que experiência. Era uma uruguaia. Por coincidência, ela morava 2 apartamentos depois do meu. Certo. Então, era bem conveniente para nós duas, porque eu não tinha carro na época. Então, eu não podia encontrar com ninguém em lugar nenhum. Tudo que porque você ninguém te pega na porta de casa também, sabe? Tem, às vezes, um ponto, todo mundo dirige até lá, deixa os carros ali, entra no carro com a pessoa e vai todo mundo num carro só, cada um por si, né? Exatamente. Mas, por sorte, na época eu não tinha tirado minha carteira ainda, não tinha carro. Ela morava 2 portas para frente da minha, assim, num condomínio que a gente morava. E aí, eu comecei a trabalhar com ela. Jesus. Não foi... Ela era uma pessoa muito boa. Eu aprendi muito com ela, inclusive um pouco de espanhol. E aí, ela limpava muito a casa. Suja. Muito suja. Ela fazia parte de um website que as pessoas contratam, né? Então, era muita casa, assim, que a pessoa pra pessoa ir limpar só quando já tá, assim, tipo, no extremo, que os bichos estão comendo a casa, já né, limpei Dani? casa que a pulga dos gatos subia nas minhas pernas, assim. Era uma coisa nojenta, de tanto gato que a As pessoa tinha piores dentro da casas eram a casa. dela. Era horrível. E a gente descia para Miami 2 vezes por semana. Assim, eu falo que foi... Tudo é válido, né? Eu aprendi muito com ela a limpar, né? Que limpava coisa muito suja. Então, assim, limpar coisa muito suja era... Já teve dias da gente limpar 10 apartamentos num dia. Nós 2. E ela era assim, pequenininha, magrinha. Era uma máquina de limpar. Limpava assim que era... Então, o dinheiro era bom, porque muita casa, muito apartamento. Pra ela, maybe, mas não pra mim. Pra você, helper, né? Eu era ajudante. E aí... eu decidi, na época, quando eu vim para fazer unha. Que eu já tinha trabalhado no Brasil, né? Só que na época, eu cheguei aqui, óbvio, né? Você cai de paraquedas. Tudo que as pessoas te falam é tanta informação que você fica, às vezes, assim... Cara, me dá um tempo, né? Muita informação. Você tá perdido tentando, assim... Entender o que tá acontecendo, como que é o sistema, como que é as coisas, né? Você ainda tá naquela coisa do Brasil que você tem tempo para tudo, né? E com essa moça mesmo, ela tinha um carrinho velho pra fazer limpeza, né? E esse carro quebrou com a gente na rodovia um dia para entrar na 95. Quem empurrou o carro foi uns policial. Não, assim, foi uma coisa assim. Enfim. E aí eu falei assim um dia, o Kilder ficava falando comigo, para com isso, começa a fazer unha, você trabalha bem, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu ficava assim, como? Né? Como? Um dia eu criei coragem e ele falou, você precisa tirar sua carteira, você não tem tempo de tirar sua carteira, porque trabalhava demais, então não tinha tempo de ir na DMV para fazer a prova, né, escrita, para fazer a de direção. Não tinha tempo. Eu saía de casa tipo 7 da manhã, chegava em casa 5h30, 6 horas da tarde. Não tinha tempo. E ele pegando no meu pé, eu falava, ai, cara, os caras estão me pressionando, né, que saco.
E aí um dia eu falei pra ele assim, eu falei, olha, então eu vou pedir demissão, vou tirar minha carteira, tirar umas 2 semanas eu tiro minha carteira, e aí eu pego a motinha e começo a fazer unha. Vou tentar fazer domiciliar, que eu não quero ninguém dentro da minha casa também. Eu ficava assim, sabe, assim, aquela resistência. Mineira enjoada. E aí, sistemática, né? E aí eu fui, peguei e... Oh my gosh, eu fui na DMV tantas vezes, eu tomei tantas bombas, porque eu não O nosso Detran comunicava. aqui. Não comunicava. E era só em inglês a sua prova? Não tinha espanhol Não na tinha época? espanhol, mas lá na DMV, ninguém falava espanhol na época. E aí eu falava alguma coisa aqui e ali, arrumei as coisas tudo. Tentei a prova em espanhol várias vezes e não tinha espanhol suficiente também na época, né, para saber tudo. Eu nem lembro mais quantas questões, sei que tinha que acertar pelo menos, acho que 80%, né, não lembro mais. Enfim, até que eu tomei 3 bombas e finalmente passei. Mas eu acho que eu passei porque eu tinha decorado todas as questões ali, porque não é um tipo só de prova. Eu acho que de 50 perguntas você pode errar 10. Uma coisa assim. Não? Meia dúzia, eu acho. Não é só isso É não. bem pouco. Eu sei que a margem é bem alta. Acho que é 80%. Não, dá um chat aí, dá um Google aí, ô, produção. Eu acho que de 50 você pode errar 10. Eu não lembro. E é assim, ó. Ou você... para passar, você tem 1 hora para responder tudo isso. E você tem que acertar pelo menos, acho que 41. Acho que, se eu não me engano, 41 ou 40 nesses 50 aí. Eu tenho quase certeza, porque eu também já tomei bomba, viu? Eu nem lembro. Eu sei E que eu fui tomei... teimosa, porque eu falei assim... Não vou falar nada em espanhol com Cara, ninguém. Eu não gosto de falar espanhol. Isso confunde mais a minha cabeça. E os outros falam que parece que o português não parece nada. Não, o teste é diferente. E eu vou fazer em inglês. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. Então, eu ficava estudando inglês, estudando. Eu passei na segunda. A primeira eu tomei bomba porque eu ainda faltava responder bastante. E eu fiquei preocupada com isso. Tipo, joga pro final. Vai na próxima. Só que aí o tempo foi correndo. Então, não foi o número de respostas erradas que eu bati. Foi a minha hora que terminou. Mas pensa no ódio. Vezes foi isso. Pensa no ódio que eu fiquei. Eu 2 vezes foi isso. Aí eu tomei 3 bombas, passei da 4ª vez. Quando eu passei, eu falei, nossa, não acredito. Que eu pegava a motinha, ia até o DMV, fazer a prova. Não deu certo. 2ª vez, mesma coisa. 3ª vez, mesma coisa. Aí, da 3ª vez, eu fiquei decepcionada. Eu falei, não é possível que eu sou tão burra. A gente fica com assim. trauma, né? Fica burra, a gente se sente burra. Nossa, muita revolta. Aí, eu falei pro Kilder assim, eu falei, olha, eu vou... Porque da primeira vez, eu não lembro mais. É muito tempo atrás, 10 anos atrás, é muita coisa. Mas, enfim, eu lembro que eu fui... É isso mesmo, é 50, você pode acertar, tem que acertar 80%. 80%. Que são... 40. Né? Você pode 8. É 10. Então, eu tenho que acertar 42. 41. 41? É isso. Isso mesmo. Não. Se é 10% é 45, né? 10% de 50 é 5. Não. São 50 e eu acho que você tem que acertar 41. 41 ou 41? Se eu não me engano. Não, é 80% que você tem que acertar. Tá bom, é isso. E aí... 4, 80% de 50. Vamos lá, agora senão a gente 40. fica passando vergonha. 40. 40 mesmo, né? Então seria 4. Não. Não, 10, Vanessa. 10. Ué. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eram 50 e eu só podia errar 10. Exatamente. Ou eu tinha que cumprir o prazo de 1 hora. Foi isso mesmo que eu fiz. É isso. E aí, da 4ª vez eu passei, liguei pro Kilder. E a gente alugou um carro. Porque na época ele ainda só tinha van. A gente alugou um carro, eu fiz a prova de direção. Mais difícil do mundo, que todo mundo sabe. E aí eu passei, tirei minha carteira, fiquei muito feliz. Mais uma etapa, né? E aí eu falei, agora eu tenho que começar a arrumar cliente. Onde eu vou arrumar cliente? Porque até o momento, meu mundo era aquele ali, né? Acordar de manhã, limpar a casa o dia inteiro, voltar para casa, fazer minha rotina de casa mesmo. Aí como que eu vou começar? Na época não tinha esses grupos do WhatsApp também, que hoje ajuda demais. E eu comecei a fazer post de unha num grupo do Facebook, que era muito famoso lá na época.
E aí eu postei nesse grupo de Facebook, comecei a arrumar muita cliente. E comecei a atender domiciliar. Eu ia na casa das pessoas fazer, né? E aí comecei a ganhar um dinheirinho considerável na época, fiquei feliz demais. Aí eu juntei um dinheiro e falei pro Kilder assim, vamos comprar nosso primeiro carro. Aí, antes disso, a gente tinha tentado comprar um carro, não tinha dado certo. E aí eu falei para ele assim, eu não preciso de um carro novo. Eu preciso de um carro, porque eu tava trabalhando muito, sabe? Eu trabalhava de segunda a sábado, assim. E fazendo tudo de pancada. moto? Tudo na motinha, minha filha. Jogava os esmaltes tudo dentro da mochila, montava na motinha. Na enceradeira, né? Quando a gente quer vencer, não tem obstáculo. Olha É. aí. Aí eu juntei um dinheirinho por umas 6 semanas por aí. Falei, porque eu falei, vamos comprar um carro, dá pra eu comprar um carrinho. Aí ele falou assim, vamos. A gente foi numa concessionária da Toyota. E aí chegou lá, o gerente era um brasileiro muito bacana. Acho que ele tá lá até hoje, que eu esqueci o nome. E aí ele falou assim, não, vamos pegar um carro zero. O crédito de vocês dá para um carro zero, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e falei assim, não precisa. Um carro usado mesmo. Tem necessidade. Falei para ele, até 2 anos atrás eu não tinha carro para andar. Para quê? Uhum. Aí o Kilder virou para mim e falou assim, vamos só tentar. Falei, tá. Aí fui aprovado. Fomos aprovar para um carrinho zero. Saímos de lá feliz da vida. Fiquei com aquele carrinho uns 2 anos. Porque eu troquei quando eu fiquei grávida do Apolo, enfim. Uhum. Aí, dali pra frente, aí depois a gente mudou aqui pra Porto Sem Lúcia, a história já virou outra história. Já virou outra, né?